Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente volta a trazer esse fundo aqui que é um dos queridinhos aqui do canal, o Fiagro AZQ11 da AZQuest. Vamos falar do relatório de novembro, que trata dos dividendos que foram pagos agora nesse mês de dezembro. Mas antes a gente vai trazer alguns números, algumas informações importantes para vocês sobre o fundo. No momento, o dividend yield anualizado dele dos últimos 12 meses está de estúpidos 21,2%. Meu amigo, você não ouviu errado não, 21,2%. Provavelmente um dos maiores níveis de yield nos últimos 12 meses entre todos os fundos, seja ele fundo imobiliário, Fiagro e Fiinfra. Mas tem um detalhe, no momento o P sobre VP dele se encontra em 0,70, ou seja, ele está com 30% de desconto. Esse 30% de desconto a gente já sabe que ele falseia, distorce esse dividend yield dos últimos 12 meses. E por isso eu fiz aquela velha e boa correção que eu gosto de fazer para vocês, puxando o valor da cota do valor de mercado para o valor patrimonial, e nesse caso o yield cai de 21,2% para 14,8%. Que eu considero um dividend yield bom, considerando que atualmente, por incrível que pareça, ele já não é mais um fundo, no caso um Fiagro high yield. Ele era high yield até uns meses atrás. Aí ele vem mudando a carteira dele e atualmente agora ele já entrou na faixa do middle risk. Agora para mim ele é um fundo middle risk. Então por isso esse yield de 14,8% para mim tá bom, porque para mim seria até 13,5% e ele tá passando aí 1,3%. Ele seria ok se ele fosse um fundo high yield, seria ok para mim. E agora ele já tá bom, porque ele tá acima do mínimo que eu exijo. Agora tem um detalhe, diferente do PLCA 11, que eu lancei vídeo domingo, ele tá com 30%, mas tem motivo para ele tá com 30%, porque ele tá com problema em alguns CRAs, ao contrário do PLCA, que tem zero problema, e tá com 30% de desconto também. O que eu acho que difere de um pro outro é que o nível de dividendo distribuído pelo AZQ11 é bem mais alto do que lá no caso do PLCA. Por exemplo, agora que o fundo está com problemas, o AZQ11 está trazendo 9,5 centavos, e esse 9,5 centavos equivale a um yield do mês de 1,35%, que é yield de fundo high yield, e ele, como eu falei, agora está middle risk, ou seja, é um yield muito bom, ao contrário lá do PLCA, que está trazendo 92 centavos, mas lá é um fundo de base 100. E sem problemas, mas é porque lá também tem a questão de ser um high grade. Então, como é high grade, como dá menos dor de cabeça, como não toma calote, ele também cobra taxas menores aos devedores e por isso ele traz rendimentos menores. Aqui ele é mais high yield, claro que agora, como eu falei para vocês, tá mais para middle risk, mas por isso ele traz um rendimento maior mesmo, é normal. Então basicamente eu acho que a diferença tá nisso. Esse aqui tá com problema, mas ele tem um yield maior, por isso que o desconto é 30%. Lá no PLCA é exatamente 30% de desconto e não tem problema nenhum, mas lá traz um yield menor. Então nessa comparação tem gente que acaba vindo aqui pro high yield para investir no mais high yield, que no caso agora é middle risk, e deixa de investir lá no mais high grade, como o PLCA. Tem outro detalhe também, que aqui é um fundo de base 10 e lá é fundo de base 100. Tem mais gente preferindo investir nos fundos de base 10 do que no fundo de base 100. Então tem todas essas questões que você deve verificar. Entrando aqui nessa parte de dados iniciais do AZQ11, a gente vê que o valor de mercado no fechamento do relatório do mês de novembro era R$7 basicamente, e agora está quase 6, ou seja, ele ainda perdeu mais valor, ou seja, esse yield, se ele distribuir novamente 9,5 centavos, esse yield vai lá para a estratosfera, com essa queda do valor de mercado, maior ainda. O valor patrimonial está 8,67, o carrego da carteira atualmente está CDI mais 3,95, e eu considero o bruto, eu não considero o líquido, para fazer essa análise se o fundo é high grade, se ele é middle risk, se ele é high yield. Se fosse CDI mais até 4,5, eu consideraria ele middle risk, e ele tá 3,95 agora. Alguns meses atrás ele era 5 e pouco. Aí como ele agora tá fazendo essa mudança de estratégia do fundo, digamos assim, tá começando a comprar esses ativos mais high grade ou middle risk, tá diminuindo esse carrego da carteira e ficando com a cara mais middle risk, ficando menos arriscado. Até porque ele tomou 3 calotes recentemente, então acho que é por isso que ele tá mudando isso. O P sobre VP no momento de fechamento desse relatório era 0,81 e como eu falei para vocês, agora é 0,70, ou seja, tá com 11% a mais de desconto. O número de cotistas dele é quase 30 mil. Por exemplo, lá o PLCA que eu tava falando para vocês, ele tem quase 3 mil cotistas, ou seja, quase 10 vezes a menos do que aqui o AZQ11. Entrando aqui nos comentários do gestor, o fundo encerrou o mês com 98,5% do patrimônio alocado em ativos do agronegócio, o que é o normal dele, até que não fazia sentido se não fosse no agronegócio, eu não sei nem para que ele diz isso.
sendo que ele é um fundo diferente, como eu sempre venho dizendo para vocês nos vídeos, porque a maioria dos FIAGROS investe só em CRA, às vezes investe um pouquinho em FDIC e às vezes um pouquinho em outros FIAGROS, e ele aqui não, é cerca de 2/3 da carteira em CRAs, mas 1/3 da carteira praticamente é em FDIC. Ele também investe um pouquinho no FGAA, mas você vê que é 1/3 em FDIC, isso é fora do normal, e essa estratégia dele é assim desde o nascimento do fundo, basicamente. Quem assiste os meus vídeos desde o ano passado, do AZQ11, você vê que ele sempre investiu muito pesado em FDIC. No mês de novembro, ele fez as seguintes alocações e movimentações na carteira do fundo. Novas séries do CRA carteira, você sabe que ele tem esse CRA carteira, para quem acompanha os vídeos, tem vários CRA carteira, que são investimentos pulverizados e normalmente são taxas prefixadas. Esse aqui também é taxa prefixada. É pulverizado por quê? Porque é um pacotão de devedores dentro do mesmo CRA. É como se ele juntasse vários devedores dentro do mesmo CRA. Basicamente é isso que ele faz. Então aqui foram 7,9 milhões investidos, uma taxa prefixada de 15% na série sênior e 17,5% na série subordinada. A série sênior é uma série mais segura, menos risco de dar calote, por isso que eles aceitam uma taxa menor. E na subordinada, que é uma mais arriscada, é uma taxa maior. Ele também tiveram uma alocação no CRA da Vale do Tijuco, que eu fiquei procurando lá na carteira deles para mostrar a vocês, eu não encontrava, mas é porque lá tem dizendo CRA CMAA, que é o nome do grupo, que essa Vale do Tijuco pertence. Então quando a gente for lá para a carteira, CMAA é esse CRA do Vale do Tijuco, um valor de 8,3 milhões investidos, com a taxa de apenas CDI mais 1,60, ou seja, uma taxa bem high grade zona. Esse é um dos motivos do fundo tá ficando com uma taxa de carrego menor, e esse valor equivale a 4% do patrimônio líquido do fundo. E ele ainda fez mais uma alocação no CRA futura de 4,2 milhões, numa taxa de CDI mais 5. Aqui é uma taxa high yield, mas não é aquelas super high yield, é uma high yield assim ainda no início, que representa 2,1% do patrimônio líquido. E ainda tiveram um resgate antecipado. Normalmente esse resgate antecipado nos outros fundos é quando houve um pagamento antecipado de um CRA, no caso do CRA do CIAP. Deve ter sido isso que aconteceu. E eu gostaria de aproveitar esse momento e perguntar para você, você possui o AZQ11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira ou aumentar a sua posição até para reduzir o seu PM, considerando que ele tá com esse super desconto? Ou ao contrário disso, você tá pensando em se livrar dele porque você tá achando ele muito arriscado? Me diga aqui nos comentários para gente trocar informação, trocar figurinha. Me diga quais são os seus FIAGROS, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo. Já se inscreve. Não pense mais duas vezes. Se inscreva agora. Você quer ficar bem informado, seja sobre FIAGRO, FII, Infra e Fundo Imobiliário, se inscreva agora, agorinha mesmo. Já larga aquele likezão muito importante para a gente manter esse conteúdo aqui no canal, é largar o like. Comenta aqui também e também ative o sininho para receber as notificações dos vídeos assim que sair, e assim que sair bem quentinho, você já assiste, porque ajuda a distribuir esse vídeo para mais pessoas e no mês que vem a gente conseguir trazer mais uma vez a leitura do relatório do mês de dezembro, no início de janeiro de 2025 para vocês. Aqui ele fala da atualização do FDIC KIT, que é exatamente um dos FDICs que está com problema no fundo. Eu não vou ler isso para vocês, se você quiser você dá uma pausa. Basicamente tá com uns 4 meses que ele disse que é a atualização, mas não atualiza nada. É basicamente a mesma coisa que ele copia e cola todos os últimos meses, então eu não vou ler por causa disso. E chegamos aqui à DRE do fundo, e meus amigos, ele não diz aqui, mas essa DRE é caixa, viu? Como a gente vem trazendo vídeos dele todos os últimos meses, a gente vai focar apenas nesses últimos 2 meses. Você vê que no mês de outubro, por exemplo, as receitas do fundo foram no total de 2 milhões e 32 mil, e nesse mês de novembro, quase 3 milhões. Esse fundo aqui é daqueles fundos que tem aqueles devedores, como a maioria dos FIAGROS tem, que pagam às vezes trimestralmente, semestralmente, e por isso tem essa discrepância mês a mês. Você vê, por exemplo, nesse mês de agosto, olha aqui, apenas 1.737.000, um valor ridículo, o mais baixo do ano todo. É porque teve calote aí, alguma coisa desse tipo? Não, não é por isso. É porque basicamente nesse mês aí, vários devedores não pagaram, porque pagam em outros meses e não pagam nesse mês. Então por isso esse valor aqui foi tão ridículo. E você vê também que de outubro para novembro foi quase 1 milhão de diferença. E a diferença principal está exatamente nas receitas com juros das CRAs, que foi de 1.900.000 para 2.751.000. Basicamente 800 mil de diferença. Mas também teve uma diferença aqui grande, porque nessa movimentação que ele teve com o ganho e perda de capital, que normalmente é em venda de CRAs, ele teve um ganho de 216 mil. E aqui em outubro tinha sido apenas 99 mil. Ou seja,
seja, mais uns 100 mil de lucro. Em termos de custo, taxa de administração e performance, foi basicamente o mesmo valor, não mudou quase nada. E é isso que acontece mesmo, normalmente com ele, você vê que ele é bem estável em relação a isso. No final das contas, o lucro do fundo, ele fala resultado caixa, para mais uma vez confirmar que esses valores aqui são de uma DRE caixa, não uma DRE de competência. O resultado subiu de 1.800.000 para 2.700.000, ou seja, praticamente subiu 1 milhão. O valor do lucro caixa por cota foi de 7,5 centavos. E ele pagou quanto? 9,5 centavos. Ele tirou dinheiro de reserva. Ele ficou com uma reserva do semestre negativa em 0,6 centavos aqui, mas ele estava com reserva do ano positiva ainda, mesmo depois de ter pago esses 2 centavos a mais. Ele estava com reserva do ano de cerca de 2,4 centavos. É legal porque ele está com reserva de caixa agora, mostrando também em caixa, porque antigamente ele mostrava essas duas linhas aqui de reserva, era contábil, então complicava, ficavam uns valores aqui de um jeito e uns valores aqui que não batiam com esses valores, agora tá batendo, ou seja, aqui eles passaram a colocar também a reserva caixa, então fica mais fácil da gente entender. Aí nesse mês agora, com esse valor muito maior que ele conseguiu de lucro, o lucro por cota foi de 11,5 centavos praticamente, 11,5 centavos, ele pagou quanto? 9,5 centavos, porque o negócio dele é esse, deixar a distribuição constante, esse é o foco do fundo, tanto que no ano passado, até o começo desse ano, ele passou vários meses pagando 12 centavos, aí depois os problemas começaram a aparecer e ele baixou para 11 centavos, aí teve mais um problema grande que a gente viu, que foi exatamente esse do Caetê, que foi o problema maior que o fundo teve, aí ele passou a 9,5 centavos. Ele teve também o problema com a AgroGalaxy, só que a AgroGalaxy na carteira do fundo é tão ridículo o valor, é 0,5%, ou seja, era um devedor do fundo que tá dando calote no fundo, mas era tão insignificante que eles continuaram conseguindo manter esses 9,5 centavos. E aqui, por exemplo, eles colocaram basicamente 2 centavos na reserva. Ó. Passou a reserva do ano de 2,4 para 4,3. A reserva do semestre está em 1,3. Ou seja, para mim, tranquilamente no próximo mês, agora com essa reserva de quase 4,5 centavos, eles vão conseguir manter esses 9,5 centavos com certeza. Mesmo que a gente tenha um mês de dezembro, por exemplo, tem uma queda aqui nas receitas que vão prejudicar os resultados do fundo, mas eu acho que tranquilamente eles pagam 9,5 de novo, provavelmente com esses 4,5 centavos, ele consegue manter esses 9,5 por vários meses, e agora com essa crescente, essa alta que está tendo da Selic, que agora cresceu mais um ponto percentual, e tem a perspectiva para em janeiro crescer mais um ponto percentual, em março mais um ponto percentual, a tendência é até que suba, não duvido nada, por exemplo, pagarem 10 centavos, pode ser que sim, se começar a pagar mais, aí é que eu acho que esse fundo dá uma decolada mais ainda, essa cota deve parar de afundar, apesar de no momento, como eu falei, tá caindo muito, mas em breve deve começar a se recuperar o valor da cota quando ele começar a pagar mais por causa dessa alta da Selic. Aqui a gente vê a distribuição de rendimento do fundo nos últimos 13 meses e você vê que ó, ele pagou até março desse ano 12 centavos. Ele vinha pagando 12 centavos mais ou menos de junho ou julho do ano passado. Foi praticamente um ano, ou foi um ano pagando 12 centavos. Aí por 3 meses eles pagaram 11 e desde julho eles estão pagando 9,5 centavos. Por exemplo, o problema da AgroGalaxy foi bem aqui, ó. E vocês viram que ele manteve pagar 9,5 e agora provavelmente vai continuar pagando 9,5 porque ele tá com essa reserva que eu acabei de mostrar para vocês. Então tá bem tranquilo para ele continuar pagando 9,5 centavos e como eu falei para vocês, fundo majoritariamente indexado a CDI. Então, pronto. Com o aumento do CDI, eles devem começar a pagar mais em breve. Chegamos aqui à carteira do fundo. Aqui eu marquei as coisas mais importantes para a gente observar no fundo. Aqui nessa coluna a gente vê o tipo de ativo, CRA, FDIC, CRA, FDIC, CRA, FDIC. Como ele é 2/3 CRA e 1/3 FDIC, é mais ou menos a cada 3 ativos, 2 são CRAs e 1 é FDIC. É mais ou menos essa média. Ele tem um FGA na carteira, outro Fiagro. Ele ainda tem um pouquinho de dinheiro em caixa. Aqui temos cerca de 2.800.000, 1,34% do patrimônio líquido em caixa. Eu marquei também para vocês aqui esses novos CRAs dele, ó, o CRAS CMAA, quase 8.400.000, 4,01% do patrimônio líquido. O CRA da Futura, quase 4.300.000, 2,06% do patrimônio líquido. Esse aqui eu marquei só para separar a primeira parte da página com a segunda parte da página. Basicamente ele só tem uma página de devedores, mas para não ficar com a letra tão pequena, eu aumentei a letra e dividi em 2 partes a página. Aqui a gente vê o valor investido. Você percebe que o maior investimento dele é nessa esteio rural, que é um total de quase 9% do patrimônio líquido. É o maior devedor, a maior posição do fundo é a mais arriscada, até porque é um CDI mais 5,5. Então, espero que não dê problema com o CRA da esteio rural. Esse sim, se der um problema, é um impacto violento no fundo. 18 milhões, 9% da carteira do fundo, é muita coisa. Mas você vê que ele é um fundo relativamente bem diversificado. Com exceção disso aqui, os outros devedores devem 5%
4% ou menos. Você vê que daqui para baixo, ó, 4,42 ou menos. Você podia dizer, ah, mas tem esses CRA carteira aqui. Mas, meus amigos, como eu falei, o CRA carteira são vários devedores dentro de cada CRA. Então aqui deve ter, tipo, 100 devedores. Aqui mais uns 100 devedores. Então é desse jeito que funciona esses CRA. Por isso que ele não coloca nem o nome do devedor e nem o nome do segmento. É pulverizado só. Então dá para ficar tranquilo. Apesar de ser vários CRA carteira aqui. Mas todos bem pulverizados. Aqui você vê o indexador. Você vê que basicamente ele é um fundo que trabalha com indexador CDI. E outras taxas prefixadas. E quando são prefixadas, são prefixadas altas. Não são prefixadas baixas. E aqui o spread em relação ao indexador. Ou seja, CDI mais 5,50, CDI mais 5 e assim por diante. E para complementar, temos aqui a segunda parte da página. Temos aqui os devedores. Ele ainda possui esse CRI aqui, Cibra Fértil. Aqui eu marquei o CRA da AgroGalaxy para você ver como o valor é baixo, 0,18. Eu não sei se ele fez remarcação desse ativo aqui. Provavelmente fez, mas era um valor tão pequeno que não fez muita diferença. Temos os valores investidos aqui nessa coluna. Temos aqui o percentual investido. Aqui o indexador e aqui as respectivas taxas. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, inscreva agora mesmo. Se quer ficar bem informado, seja sobre FIAGRO, fundo imobiliário, inscreva agora mesmo. Já deixa aquele likezão. Muito importante para esse vídeo chegar a mais pessoas e a gente bater as metas de views e trazer novamente. Deixa o like e comente aqui. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!